Olá, queridos, boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com sua casa e com a sua família neste momento. Nós estamos aqui para iniciar mais um culto da família e queremos convidar você a ficar conosco por pelo menos uma hora. Nós vamos louvar o nome do Senhor, nós vamos orar e também vamos ministrar a palavra de Deus, que é um guia eficaz para a história das nossas vidas. Quero agradecer você que vem nos acompanhando. Hoje nós estamos completando já 20 dias sem culto na nossa igreja, lá no nosso templo, na Rua Capitanias Hereditárias, número 964. Eu quero aqui também fazer os meus agradecimentos aos irmãos que estiveram conosco nesta manhã. Hoje, como você sabe, o Brasil, toda a comunidade cristã dedicou um dia de jejum e de oração para nós buscarmos a Deus em prol da nossa nação. E nós sentimos essa necessidade de abrir as portas da igreja. Não tivemos um culto, mas tivemos um período de 1h30 de oração. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram lá conosco. Foi muito bom, foi um período assim tocante para os nossos corações e para as nossas vidas. Nesse momento eu quero convidar você a compartilhar esta live que está sendo transmitida aí pelo Facebook para os seus amigos. Muitas pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus. Eu tenho assim ficado muito alegre porque nós temos tido centenas de visualizações dos nossos cultos. Isto é prova que as pessoas estão sedentas de Deus. Então, você que tem aí a sua conta no Facebook, compartilhe essa live na sua linha do tempo e você poderá alcançar os seus amigos com a palavra de Deus, ok? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, mas apresentando também o nosso país. Hoje foi decretado um dia nacional de jejum e de oração pela nossa nação. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É nesse propósito que nós estamos neste dia, unidos, toda a comunidade cristã brasileira, num momento assim muito turbulento, mas também muito especial, porque nesse momento nós abrimos mão das nossas diferenças e nos unimos em oração para vencer esta guerra que nós estamos vivendo contra o inimigo que é invisível, mas que é muito letal. Amém? Vamos clamar ao Senhor. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos reunimos agora em oração, ó Pai, para mais um culto da família da ADJL, a Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Nós queremos te agradecer, Pai, por todos aqueles que durante este dia reservaram um período de tempo para orar e para jejuar pelo nosso país, pela nossa pátria amada brasileira, Pai, pelas autoridades constituídas, pelos médicos e enfermeiros que estão na linha de frente cuidando das pessoas nos hospitais e também, Senhor querido, por todos os demais que estão vivendo, Senhor. Nós somos mais de 210 milhões de pessoas, ó Deus, sendo afetados diretamente por esta pandemia, mas nós unimos a nossa fé neste dia para jejuar e orar, ó Pai, para que este mal vá embora, porque a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá do céu, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra, e os meus ouvidos agora estarão atentos à oração deste lugar. Pai, nós unimos a nossa fé para clamar pela pátria brasileira, Pai, por todos os mais de 210 milhões de habitantes, ó Deus. Vá de encontro a cada um agora. Deus, nós te pedimos a sabedoria para os nossos líderes, mediante esta crise que nós estamos vivendo. E a nós como igreja, Pai, nos capacita para cumprirmos o nosso papel, intercessor, evangelístico, conselheiro, Pai, através dos princípios da Tua palavra, Pai. Neste momento, ó Deus, nós vamos louvar o Teu nome e nós pedimos que o Senhor desça com a Sua graça e com a Sua presença, não apenas aqui no meu lar, mas no lar de todos aqueles que nos acompanham, ó Deus. Obrigado, Senhor querido, pela vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, que estão vendo esta live no Facebook, que estão compartilhando com outras pessoas, para que sejam alcançadas também pelo louvor, pela adoração e pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos mais uma vez, Pai,
Cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Manda embora este mal, Senhor, esta peste que está tomando conta do Brasil e do mundo, e traga para nós refrigério, traga para nós saúde, traga para nós vida, Senhor. É o que nós te pedimos nesta hora. Abençoe as famílias que nos acompanham, ó Deus. Faça morada, faça mudança, faça grandes obras, ó Pai, em cada vida e em cada coração. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome precioso de Jesus. Vamos juntos louvar e adorar o nome do Senhor? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Glória a Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Que você possa clamar por Ele agora. Clame por Jesus neste momento. Aleluia. Só Ele é que pode nos ajudar, nos socorrer e nos conceder vitória. Vem Jesus, Clame a Ele com a sua família. vem Jesus, Clame a Ele aí no seu lar. Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. vem Jesus, Oh, bendita é a esperança da igreja. vem Jesus.
esperança maior. A Bíblia diz que um dia Jesus virá lá do céu e Ele nos chamará para encontrar com Ele nos ares. Que eu e você possamos preparar todos os dias a nossa vida, através da obediência na palavra, através da oração, através da busca incessante dEle. Que Deus seja uma prioridade na sua vida. E no dia que Jesus raiar nas nuvens, que Ele nos chamar, que nós todos, em nome de Jesus, estejamos prontos para nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Nós vamos louvar a Deus com mais uma música de louvor e adoração ao nome do Senhor. Vamos juntos, nos braços do Pai, clamar a Deus por tudo de bom que Ele tem nos feito. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Olha a profecia de Deus para a sua vida. E se eu passar pelo vale, É nele que você vai achar descanso. acharei conforto. É nele que você vai achar conforto. É nele que você vai achar socorro. Eu sei que és aquele que me guarda. Ele guarda você, Ele guarda a sua casa, Ele guarda a sua família, Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Só em teus braços é o meu descanso. Segura estou. Oh, aleluia! Daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixa, Ele nunca te desampara, aleluia! Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Olha Deus falando com você aí agora. E se eu passar pelo vale, O que você vai achar? acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Glória a Deus por isso, aleluia! Em teus
Queridos, quando nós conhecemos a palavra do Senhor e nós começamos a andar com Deus, não apenas porque alguém nos leva à igreja ou nos falou de Deus, mas quando a gente conhece Ele de verdade, nós podemos, no meio das turbulências da vida, encontrar nele o descanso, encontrar nele o refrigério, encontrar nele a direção para os momentos difíceis. Então, continue adorando a Deus, continue servindo ao Senhor e faça dele a prioridade maior na história da sua vida. Nesse momento nós vamos louvar a Deus com um hino cujo título é Maravilhado. Aquilo que Deus faz, irmãos, nos deixa maravilhado. Então que você possa se lembrar de tudo de maravilhoso que Deus já fez e ainda está fazendo na sua vida. Eu tenho certeza que quando você olhar para aquilo que Deus já fez ou está fazendo, você também vai ficar maravilhado como nós. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido
louvamos a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E a Bíblia fala: louvai ao Senhor, tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Quando nós estamos cantando, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos vivendo algo sobrenatural da parte do Senhor. Quantas das vezes eu já fui curado pelo Senhor enquanto eu louvava? Quantas das vezes eu já estive triste e quando eu comecei a louvar, o meu coração se alegrou de uma forma sobrenatural? Quantas das vezes eu estava desanimado e enquanto eu louvava e adorava a Deus, Deus renovou as minhas forças e eu me senti novamente animado e encorajado pelo Senhor. Se você não sabe ainda o que é isso, continue nos acompanhando, porque quando nós louvamos a Deus, nós contagiamos as pessoas que estão ao nosso redor. Que você possa ter esse sentimento no seu coração e ter essa atitude de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 6. Nós vamos ler uma das passagens bíblicas mais conhecidas. Talvez você que nos acompanha, talvez você nunca leu esse texto bíblico, mas eu tenho certeza que em algum momento você já orou ele. Nós vamos ler o texto bíblico, aonde nós conhecemos esse texto como a oração do Pai Nosso. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo é o de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 9, até o versículo de número 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos fazer uma breve oração? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre está nos orientando como nós devemos ser, como nós devemos viver, como deve ser o nosso comportamento. Neste momento, Senhor, eu peço que mais uma vez o Senhor nos dê inspiração para transmitirmos a palavra do Senhor para aqueles que nos acompanham, Senhor, por esta live no Facebook. Ministra no coração de cada pessoa o teu querer e a tua vontade, Pai. Usa-nos mais uma vez por bondade e por misericórdia e abra o coração das pessoas para receber tudo aquilo que o Senhor tem para lhes falar. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, essa é uma das passagens bíblicas mais conhecidas, que é chamada de oração do Pai Nosso. E eu quero dar um tema aqui para a minha mensagem, para a palavra que Deus colocou no meu coração, que é oração, recurso espiritual para as crises. Oração, recurso espiritual para as crises. Amados, esse texto bíblico, ele nos mostra Jesus ensinando os seus discípulos a orar. E ele mostra que quando eles fossem orar, era para eles se dirigirem ao Pai. E orando, eles não deveriam fazer vãs repetições, mas eles deveriam seguir algumas orientações que Jesus deixou para eles. E neste texto bíblico, onde Jesus vai mostrando para os seus discípulos a importância da oração, Deus ele aparece como nosso Pai. E a ideia de Deus como Pai, na época que Jesus veio à Terra, não era uma ideia comum. Hoje todos chamam Deus de Pai, mas naquela época, as pessoas chamar Deus de Pai chegava a ser uma blasfêmia, considerada pelos judeus. E diz a palavra do Senhor que Jesus radicalizou o relacionamento dos homens com Deus, quando ele ensinou que os homens deveriam orar chamando Deus de Pai. O apóstolo Paulo ainda foi mais profundo ainda, quando ele ensina as igrejas a chamar Jesus, a chamar Deus de Abba. A palavra Abba tem um significado de papai ou paizinho. Isso fala de intimidade. E quando nós falamos de oração, por que é tão importante nós orarmos? Porque ela é um recurso espiritual. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus
para a destruição das fortalezas. Está lá em Efésios capítulo de número 6. Então, quando nós falamos de oração, em primeiro lugar, nessa palavra de introdução aqui, nós entendemos que oração é conversar com Deus e ouvir a sua voz. Parece estranho essa ideia, mas quando você vai falar com Deus, não é só você que vai falar com Deus. Enquanto você está conversando com Deus em oração, Deus vai ministrando no seu coração direcionamento, calma, tranquilidade. Alguma coisa acontece no seu espírito, na sua alma, na sua mente, quando nós estamos orando, quando você está orando. Então, em primeiro lugar, a oração é uma conversa com Deus, não é um monólogo, é um diálogo. É um espaço onde você fala com Deus e Deus ministra ao seu coração o seu querer e a sua vontade. Oração, em segundo lugar, é o meio de nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Sempre que Deus tem várias formas de falar conosco. Deus pode falar conosco através da Bíblia Sagrada. Deus pode falar conosco através de uma circunstância. Diz que quando nós olhamos para a natureza, a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Então Deus também fala conosco através da natureza. Então Deus tem diversas formas de falar aos nossos corações. Porém nós só temos uma forma de nos reportarmos a Deus, que é através da oração. Por isso que quando eu falo de oração, eu digo que oração é o meio de nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. E quando nós fazemos isso, o que nós compreendemos? Todas as pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, nós costumamos passar tempo com elas. Nós costumamos conversar com elas. Nós costumamos ter um diálogo com elas. Então, se você ama Deus, é importante você orar, porque a oração é o meio de nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Terceiro lugar, existe uma necessidade no nosso tempo de homens e de mulheres que oram. Para quê? Para que isto seja um exemplo para esta nova geração. Queridos, durante muito tempo, uma das marcas do verdadeiro cristão era a oração. Mas nós estamos percebendo que a cada ano que passa, o povo de Deus ora menos. E quando nós oramos pouco, as crises elas nos abatem com muita facilidade. E quando eu falo de orar, eu não falo simplesmente do ato de você ir à igreja e dobrar os seus joelhos. Quando eu falo de oração, eu falo de comunicação com Deus. Aí mesmo onde você está agora, você pode começar a pensar em Deus e em pensamento você pode conversar com o Senhor. Quando você está dirigindo o seu veículo, você pode estar dirigindo o seu veículo e conversar com Deus. Você pode dizer para Deus: Senhor, da mesma forma que eu estou aqui dirigindo esse veículo, orienta a minha vida, guia a minha vida. Você que é dona de casa, quando você está nos seus afazeres, você pode, enquanto está fazendo os afazeres, você conversar com Deus. Então, na mente religiosa, orar é só dobrar os joelhos. Orar é só dentro do templo, orar é só dentro de um santuário, mas você pode se comunicar com Deus em cada momento da sua vida. E é importante que os mais novos entendam isso, é importante que eles nos vejam orar também de joelhos, para que eles entendam a importância da oração. Mas, em quarto lugar, a maior parte dos cristãos hoje não estão sabendo a importância de orar. Por que se ora tão pouco? Porque as pessoas não entendem a importância dela. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que todos os grandes homens de Deus que venceram grandes batalhas, eles venceram essas batalhas através da oração. Ou seja, na oração você tem um fortalecimento que você não teria de outra maneira. E é um fortalecimento do Espírito, é um fortalecimento interior. Em quinto lugar, aprenda a orar quando estiver com vontade. Tem hora que a gente está com vontade. E nessa hora você deve orar. Aprenda a orar quando você não estiver com vontade. Mas aprenda a orar também até que chegue à vontade. Eu costumo dizer que para você aprender a nadar, você tem que ser jogado dentro da água. Só se aprende a nadar nadando. E só se aprende a orar orando. Quanto mais você tiver tempo com Deus, mais você vai sentir desejo, força e vontade para orar. Quanto menos você orar, menos vontade e desejo você vai ter. Então, ore quando você tiver vontade, ore quando você não estiver com vontade e ore até que chegue a vontade de orar. Então, em sexto lugar, tem uma ilustração muito interessante aqui, que eu estava estudando sobre essa questão da oração. Eu descobri que o povo da Coreia do Sul, que é um país também que está passando por esta pandemia,
Eles tiveram muitas vítimas, mas é um dos países que mais está conseguindo superar a crise de forma rápida. E esta nação, ela é marcada, queridos, pela vida de oração. Desde a Segunda Guerra Mundial, quando ela foi praticamente dizimada por causa de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul, irmãos, ela começou a se converter ao Senhor. Hoje a maior parte da população coreana é cristã evangélica. Os grandes líderes são homens que temem a Deus. E por temerem a Deus, eles fazem da oração uma marca do seu caráter. E uma coisa que é interessante é que o povo asiático, já por causa do seu temperamento melancólico, eles são muito disciplinados. E o que acontece? A maioria das igrejas abre de madrugada. 4 horas da manhã as igrejas já estão com as portas abertas em situações normais. Imagina como deve estar nos dias de hoje que está passando por essa pandemia. E sabe o que eles fazem? 4 horas da manhã, antes de ir trabalhar, eles passam lá e chegam a orar até 2 horas antes de ir para o batente trabalhar. Então, se nós cristãos, nós quisermos vencer as crises na vida, nós precisamos fazer da oração uma prática da nossa caminhada cristã. Então, queridos, quero dizer para você também que a atividade de orar, ela é descrita na Bíblia de algumas formas. Lá no Salmo 17, versículo 6, é dito que orar é invocar a Deus. O que é invocar alguém? É chamar para perto. Mas você pode dizer, pastor, mas Deus não é Emmanuel? Deus não é Deus conosco? Deus não está em todo lugar? Deixa eu dar um exemplo para você. Você pode estar sentado em um banco, dentro de um ônibus, do lado de uma pessoa, no metrô, ou até mesmo num trem. Ela está próxima de você fisicamente, mas você não conhece ela. Você não tem nenhum tipo de relacionamento com ela. Vocês são apenas passageiros do mesmo transporte coletivo. Assim pode ser o relacionamento de algumas pessoas com Deus. A pessoa pode estar pura e simplesmente do lado de Deus, próximo de Deus, mas não ter intimidade com Deus. Quando você ora, você invoca a Deus. Você busca proximidade com Deus. Você tenta chegar cada vez mais perto do Senhor. Segundo lugar, no Salmo 3, versículo 4, a Bíblia chama a atitude de orar de clamar ao Senhor. Eu costumo dizer que existem várias formas de orar. Existe a oração de intercessão, que é quando você ora por alguém. Existe a oração de súplica pessoal, é quando você pede alguma coisa para você. Existe a oração de quebrantamento, é quando você vai para a oração se quebrantar, que você está arrependido e está buscando perdão para Deus, o perdão de Deus. Isso é uma oração também chamada de oração de confissão. Tem a oração que nós chamamos de louvor, é aquela que quando eu estou orando eu louvo, eu exalto, eu glorifico o nome de Deus. Mas tem uma oração chamada clamor. O livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Deus dá uma diretriz para Israel. Deus diz através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Tem hora, irmãos, que não é hora de nós intercedermos. Tem hora que não é hora de nós nos quebrantarmos. Tem hora que não é hora de nós confessarmos. Tudo isso é importante ter na oração, mas tem hora que é hora de nós clamarmos a Deus. O que aconteceu no Brasil hoje, de norte a sul, de leste a oeste dessa nação, foi um clamor. Aqueles que oraram, aqueles que foram às igrejas, aqueles que clamaram em casa, aqueles que levantaram a sua voz, eles clamaram a Deus. O que é clamor? É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda, é um pedido de refrigério, é um pedido de refúgio. Então, quando nós falamos de oração, a atitude de orar é descrita na Bíblia como invocar a Deus, mas também como clamar ao Senhor. A Bíblia diz mais, no Salmo de número 28, no versículo 1, a Bíblia diz que orar é levantar a alma ao Senhor. Da mesma maneira que quando você invoca a Deus, é como se você estivesse chamando Deus para perto. Quando você está orando, é como se a sua alma estivesse se levantando e indo para perto do trono de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6, a Bíblia diz que a atitude de orar é buscar ao Senhor. O que é buscar? Buscar, irmão, geralmente a gente busca algo que não está perto. A Bíblia fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse estar perto significa enquanto é possível, enquanto há motivo, enquanto há razão, enquanto ainda dá. Às vezes nós, e dizem que o brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão assalta, mas eu não quero acreditar assim. Nós temos que aprender a buscar ao Senhor como Daniel buscava. No capítulo 6 do livro do profeta Daniel está escrito, no capítulo 6 do versículo 10, que Daniel foi orar
3 vezes ao dia, como antes ele costumava fazer. Se você ler os 9 versículos anteriores, você vai entender o seguinte: Daniel era um homem querido pelo rei. E ele começou a ser perseguido, mas como não encontravam falhas contra Daniel, criaram um decreto que durante um período de tempo, quem pedisse alguma coisa que não fosse para o rei, mas para outro ser, para um outro Deus, deveria ser lançado na cova dos leões. Daniel, quando soube dessa lei, a Bíblia diz no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel, que ele se propôs a buscar a Deus como antes ele costumava fazer, 3 vezes ao dia. Então, irmãos, buscar ao Senhor não deve ser algo que nós devemos fazer só na hora da crise e da dificuldade. Oração deve fazer parte da caminhada do cristão com Deus, em todo tempo, em todo lugar, continuamente. 5º lugar, o que é a atitude de orar? É aproximar do trono da graça. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. E a Bíblia diz que nós podemos entrar com ousadia diante do trono da graça para buscarmos a Deus. Querido, que você possa buscar a Deus, que você possa aproximar-se do Senhor enquanto você pode achá-lo. 6º lugar, a Bíblia chama a atitude de orar de chegar perto de Deus. Hebreus 10, 22. Então eu fecho dizendo aqui, esses 6 verbos, olha os verbos, invocar, clamar, levantar, buscar, aproximar e chegar, são todos verbos que nos remetem a uma ação. Verbo é ação, é atitude, é uma ação humana na direção do eterno. Queridos, mais do que nunca nós precisamos orar. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Orar é afirmar: Deus, eu dependo do Senhor para viver. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus criou o homem com liberdade. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Deus criou o homem para ser livre. Mas Deus não criou o homem para ser independente. Na sua liberdade, o homem pode tomar decisões, fazer escolhas e arcar com as consequências delas. Mas Deus não nos criou para sermos independentes. Quando eu oro, eu estou dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. Talvez você está se preparando para casar. Talvez você está se preparando para entrar numa empresa ou para sair dela. Talvez você está se preparando para escolher um curso universitário. Talvez você está se preparando para mudar de bairro, mudar de igreja, mudar de país. Toda decisão importante na nossa vida, nós devemos buscar a Deus e dizer: Pai, me orienta, me guia, fala ao meu coração, fala comigo através das circunstâncias. Sabe para quê? Para que você possa ser guiado pelo Senhor. Deus, Ele nunca vai te obrigar a nada, mas Ele pode, através das circunstâncias, através das pessoas, ou através da palavra, ou até mesmo num sentimento dentro do seu coração, Ele pode te dirigir. Mas Ele só vai fazer isso se você fizer da oração uma prática na sua vida. E eu quero concluir dizendo o seguinte: qual a nossa motivação para orar? Por que nós devemos orar? Quais os motivos bíblicos que nós temos para orar? Primeiro, orar, irmãos, é um mandamento. Não é uma escolha. A Bíblia lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 11, no Salmo 105, no versículo 4, e em Mateus 26, versículo 41, fala que oração é um mandamento, é uma ordem de Deus. Mandamento não se discute, irmãos, mandamento se obedece. Mateus 26, 41, a Bíblia diz assim, que nós devemos buscar a Deus, nós devemos orar. Sabe por quê? O Espírito está sempre pronto, mas a nossa carne, a nossa natureza, ela é fraca. E quando nós oramos, quando nós cumprimos o mandamento de Deus, nós recebemos força. Talvez você está tão desanimado com essa crise, com medo de desemprego. Talvez você está tão preocupado de ficar doente, porque você é o arrimo da sua família. Você é a pessoa que através de você, a sua família se alimenta, e você fica pensando: eu trabalho por conta. Se eu cair no meu leito de enfermidade, o que vai acontecer com a minha família? Querido, quando você ora, quando você busca a Deus, quando você cumpre o mandamento, alguma coisa acontece no seu coração e na sua vida. Em segundo lugar, qual a minha motivação para orar? Orar é o caminho para desfrutarmos das bênçãos de Deus. Bênçãos de cima, que são as bênçãos espirituais, e as bênçãos materiais. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com pessoas que fazem recortes da Bíblia e consideram umas coisas das Escrituras e não consideram outras. Tem crente que só se preocupa com as coisas materiais.
A Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas tem crente que parece que já virou anjo. Ele parece que nem mora mais na terra. Ele acha que ele não tem necessidade material. A Bíblia Sagrada nos ensina a buscarmos a Deus nos dois sentidos. Quando você busca a Deus atrás de uma cura, você está buscando por algo material. Quando você busca a Deus para abrir uma porta de emprego, você está buscando por algo material. Quando você busca a Deus para Ele te dar sabedoria, te dar orientação para você escolher a pessoa certa para você casar, você está buscando por algo material. Mas quando você ora para você ser mais cheio do Espírito Santo, quando você ora para Deus te usar através da pregação, quando você ora para Deus usar você para salvar a sua família, você está orando por questões espirituais. Querido, na oração você tem resposta tanto de coisas espirituais como de coisas aqui da terra, porque nós precisamos dos dois. Mas nós devemos seguir o conselho da palavra de Deus. Nós devemos dar prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, e as outras coisas Deus vai acrescentar. Mas não é porque Ele vai acrescentar que você não pode orar acerca disso. Coloque tudo que incomoda o seu coração na oração diante de Deus. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que você lança ansiedade sobre Deus? É orando, é buscando a Deus. Deixa eu fechar aqui a nossa meditação nesta noite. Terceiro lugar, qual é a motivação para mim orar, pastor Davi? Orar é um meio de levarmos as cargas uns dos outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim, levai as cargas uns dos outros. Irmãos, quando alguém está passando luta e tribulação, e eu começo a orar por ele, e junto com ele, sabe o que acontece? A carga dele é aliviada. A intercessão fala disso, de você ajudar o outro através da oração. Quando nós oramos, nós ajudamos as pessoas. Eu percebo que muitas das vezes quando nós estamos orando só pela gente, a oração vai ficando pequenininha. Mas quando você começa a interceder pelas pessoas, citar as famílias, citar as necessidades, você começa a perceber que existe muito mais coisa para orar. Fecho a minha palavra dizendo o seguinte nesta noite. Orar é a maneira de aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, nos tornando mais parecidos com Jesus. Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 29, fala que Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E o desejo de Deus é que tudo isso nos torne mais parecidos com seu Filho. Deus quer, a cada dia, a cada oração, a cada meditação na palavra, a cada culto, a cada passo com Ele, Ele quer nos tornar mais parecidos com seu Filho. Para isso, é necessário nós orarmos. Quando nós oramos, Deus vai imprimindo o caráter do Filho dele no nosso coração. Que nesta noite nós possamos alcançar em Deus, nós possamos buscar no Senhor essa capacidade de orar e de ter o nosso alívio nos momentos de tribulação. Conclusão desta mensagem. Orar é a forma de Deus mudar a nossa situação. Se você olhar a palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, vai contar a história de um homem. Ele estava cego. Ele era chamado de Bartimeu. A palavra Bartimeu significa filho de Timeu. No versículo 47 do capítulo 10 de Marcos, a Bíblia diz que ele clamou. E ele disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus chamou ele e perguntou para ele, o que quer que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, eu quero ver. O Senhor, naquele momento, liberou uma cura para ele. A situação dele mudou. E por ter mudado a situação, sabe o que aconteceu? Ele passou a viver uma nova vida. Quando nós oramos, irmãos, Deus muda situações, sim. Mas há momentos que nós oramos e a situação não muda, pastor Davi. Sim, eu sei disso. E quando a situação não muda, sabe quem muda? Somos nós. A Bíblia fala, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Paulo, ele tinha um espinho na carne. E eu não quero aqui ficar especulando sobre o que era o espinho na carne. Eu só sei de uma coisa, era algo que incomodava muito a vida de Paulo. E a Bíblia diz que ele orou 3 vezes. E quando ele orou, a situação não mudou. Vai ter coisa que você vai orar e a situação vai mudar. E tem hora que você vai orar e a situação não vai mudar. Mas você vai ser transformado. Sabe o que Deus disse para Paulo? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. A situação mudou? O espinho foi retirado? Não, mas Paulo mudou. Deus encheu ele da sua graça. E ele agora estava capacitado por Deus para enfrentar a crise, para enfrentar a situação, para enfrentar o espinho.
Querido, eu estou aqui para te dizer uma coisa. Se você orar a Deus, a situação pode mudar sim. Mas e se não mudar? Se a situação não mudar, você vai mudar. Deus vai te capacitar e essa capacitação do céu vai te ajudar a superar a crise. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades. Vamos colocar perante o Senhor aquilo que tanto incomoda o nosso coração. Mas nessa hora eu peço que você ore com fé. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que você creia que Ele existe e que Ele responde àqueles que lhe buscam. Outra coisa, quando você for orar, ore do jeito que Jesus ensinou, ore ao Pai. Em terceiro lugar, ore também do jeito que Jesus ensinou lá em João capítulo 14, versículo 13 e 14. Ore em nome de Jesus. Vamos orar com fé ao Pai e em nome de Jesus? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós acabamos de falar a Tua palavra, Senhor. E quantas pessoas estão vivendo uma verdadeira crise, Pai. Crise espiritual, crise no casamento, crise, meu Deus, muitas das vezes financeira, econômica, monetária. Crise muitas vezes, ó Pai, de enfermidade, de dor. Crise, meu Deus querido, das mais diversas possíveis. De medo, de terror, de pavor. Mas nesta hora nós oramos, ó Pai. Nós levantamos as nossas vozes e nós juntos clamamos com fé ao Senhor, meu Pai. E no nome de Jesus. E te pedimos nesta hora, Pai, muda essa situação, muda este quadro, Pai. Mas se não for da Tua vontade que o quadro seja mudado, muda esta pessoa, dê a ela mais força, dê a ela mais graça, dê a ela mais sabedoria, Senhor, para lidar com esta crise que é passageira, que é momentânea, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz com fé, crendo e confiando no poder do Teu nome, no poder do Teu Espírito Santo e na resposta, Pai, que só o Senhor é que pode nos dar. É o que nós fazemos, ó Pai, te pedindo e já te agradecendo, em nome de Jesus. Cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade. Queridos, nós vamos adorar a Deus com mais um hino. E eu te peço, fique aí, porque daqui a pouco nós vamos fechar este culto, mas com o coração cheio de fé, crendo que diante de Deus as nossas orações não caem por terra, mas elas são levadas perante o Senhor e são respondidas por Deus. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo, venha o Teu reino, Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. venha o Teu reino, Faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. venha o Teu reino, Faça tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o Seu nome seja mantido santo, venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido,
Queridos, que Deus abençoe sua vida e que orar para você não seja um fardo religioso ou um mero exercício religioso ou nenhuma penitência. Que orar para você seja uma necessidade de conversar com teu Pai, seja uma necessidade de colocar diante do Senhor as suas alegrias, mas também as suas frustrações, os seus sonhos, mas também as suas decepções. Que na sua oração você possa receber resposta de Deus. Queridos, amanhã às 19h30 nós teremos uma outra live, vai ser a nossa aula de teologia e liderança. Geralmente nós temos a nossa aula lá na nossa igreja, às segundas-feiras, mas como nós não estamos podendo estar lá, amanhã, 19h30, você pode nos acompanhar. Nós estamos no módulo Liderança Cristã. Eu tenho certeza que você também será tremendamente edificado. Quarta-feira, também às 19h30, nós estamos aqui novamente para adorar a Deus. E nós estaremos começando um novo trimestre da Escola Bíblica. Nós vamos falar sobre a igreja eleita, baseada na carta de Paulo aos Efésios. Sexta-feira, às 19h30, estamos aqui novamente para a sexta-feira profética. Amados, domingo que vem é um domingo muito especial, que é o domingo de Santa Ceia na nossa igreja. E durante essa semana nós vamos comunicando com os irmãos para ver a possibilidade, se nós vamos celebrar a Santa Ceia cada um na sua casa ou lá na igreja. Mas nós não vamos deixar de celebrar a ceia, ok? A gente vai se falando durante a semana e no próximo domingo nós vamos decidir até sexta-feira se a gente vai fazer cada um no seu lar ou lá na igreja. Mas a nossa Santa Ceia, ela vai acontecer em nome de Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos que já têm enviado as suas contribuições, porque mesmo nós com as portas fechadas, as contas não param de chegar. Então nós temos aluguel para pagar, nós temos luz para pagar, nós temos várias despesas, contador. Eu quero agradecer aos irmãos que atenderam o nosso apelo e estão nos ajudando, ok? Que Deus abençoe sua vida. Se você não pode, a gente entende, mas se você pode, nos procure. E eu tenho certeza que essa semente que você está lançando, Deus vai abençoar grandemente a sua vida, ok? Vamos orar? Vamos agradecer ao Pai. Senhor, nós te agradecemos por este culto da família tão especial. Te louvamos pela oportunidade de estar cada um no seu lar, ó Pai, mas não saindo do propósito. Continuamos buscando ao Senhor, continuamos adorando o Teu nome, continuamos Te servindo, ó Pai. Senhor, venha abençoar as nossas vidas, venha nos sustentar com Teu poder e com Tua graça, Pai. E que a oração seja uma prática da nossa vida cristã. Que cada um de nós, Pai, entenda a necessidade de se comunicar com o Senhor através de uma vida de oração. Visita, Senhor, as pessoas da nossa igreja. Visita aqueles que estão nos acompanhando ou vão nos acompanhar depois por este vídeo, por esta live no Facebook. Toma a vida de todos em Tuas mãos. Oramos, ó Pai, para que essa peste, este mal, esta pandemia seja vencida em breve, no nome precioso de Jesus. Não só no Brasil, ó Pai, mas em todo o mundo. Nós declaramos, meu Pai, saúde, nós declaramos vida, nós declaramos a bênção do Senhor para São Paulo, para o Brasil e para todo mundo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, estamos fechando o nosso culto, mas você sabe da sua responsabilidade diante de Deus. Se você está longe da casa do Pai, é tempo de você voltar. Reconcilia-te com teu Deus, porque os sinais apontam que em breve Jesus virá. Se você nunca foi um cristão, é época de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregue os seus caminhos a Ele, confie no Senhor e o demais Ele fará. Amém? Deus abençoe você. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Amém.